Você sabia que existem prisões espirituais? No mundo espiritual também existe um código penal. Dentro do mundo espiritual, o código penal é a palavra de Deus. A palavra de Deus determina se os nossos comportamentos refletem ou não refletem Cristo. Prisões espirituais, meus amados irmãos, é todo lugar que Satanás nos aprisiona porque nós demos acesso por intermédio do pecado. Para prisões espirituais existe o poder de Cristo. Esta mensagem de hoje é uma mensagem muito importante, é uma mensagem urgente que vem da parte de Deus para você. Diga comigo, prisões espirituais. Muito bem, esta mensagem vai lhe revelar que existem algumas coisas que vêm limitando a sua vida em determinadas as áreas. Coisas estas que fazem com que você viva aprisionado num ciclo de derrota atrás de derrota. Ela é a razão pela qual muita gente não experimenta o melhor de Deus aqui na terra. É a razão pela qual muitos casamentos se desfazem no meio da jornada, no meio do caminho. É a razão pela qual muitos não experimentam o chamado de Deus da forma como Deus desejou para eles. É a razão pela qual você não vive aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje Deus vai colocar algumas chaves na sua mão para te fazer entender a razão que não te deixa avançar. E quando você tem um diagnóstico, você terá o remédio certo. Portanto, nós tomarmos um remédio errado, muitas das vezes é fruto de um diagnóstico errado. Por isso é que nós precisamos do especialista da área que te vai dar o remédio certo, mas antes vai fazer o diagnóstico certo da tua situação. Posso ouvir um amém de verdade? Amém. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, Deus não enviou o seu amado Filho, como nos dizem em João capítulo 3, versículo 16, em vão. Deus não enviou o seu amado Filho por você para te salvar e para criar uma ligação novamente com o Pai. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, Jesus, ele desceu do céu e veio até a terra para criar caminho, para ser que nem uma ponte que te tirou da origem, que era o teu estado pecaminoso, que era o teu estado de morte, que era o teu estado de destruição, e te fez passar pelo seu sangue para te colocar numa nova posição, que é a nova criatura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero com isto dizer que Jesus não se sacrificou na cruz do Calvário para que você viva num ciclo de derrota. Jesus não se sacrificou na cruz do Calvário para que você viva como escravo do pecado. Não, Jesus se sacrificou, como diz em Isaías, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, carregou sobre si. O castigo que me traz a paz, o castigo que te traz a paz, estava sobre Ele. E pelas pisaduras de Cristo fomos... Ora, se fomos sarados, isto nos está a falar do passado. Fomos sarados. Não que nós seremos sarados, mas que nós fomos sarados. Portanto, há uma promessa da parte de Deus que você deve pegá-la no presente, mas que ela foi paga no passado. A promessa é que a paz é teu direito. A libertação é teu direito. A salvação é teu direito. Porque o castigo que te trouxe a paz foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. Alguém diga, paz é meu direito. Libertação é meu direito. Novidade de vida é meu direito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que existem prisões espirituais? Uma prisão é um lugar onde se coloca uma pessoa que tenha cometido um delito, que tenha ido contra a lei e por consequência deste seu delito ele é colocado dentro desta prisão e lhe é tirado a liberdade. Ele paga pelo seu delito em função do timing que ele fica dentro do período que ele fica dentro da prisão.
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, prisão é o lugar onde se coloca alguém que tenha sido capturado por ter cometido um determinado crime. Portanto, sabemos que é considerado como crime todo e qualquer ato que vai contra o Código Penal. Isto dentro do nosso contexto social, todo ato que vai contra o Código Penal é considerado crime. Portanto, o Código Penal é um instrumento que agrega, que aglutina um conjunto de várias normas jurídicas que determinam como é que nós devemos viver dentro de uma sociedade. O modo com que eu devo lhe tratar, o modo com que o irmão, a irmã me deve tratar é determinado também pelo Código Penal. Se eu for contra o Código Penal, alegando que eu sou livre, a minha liberdade é questionada, que poderá ser entendida como libertinagem e, consequentemente, ferir a sua liberdade. E a consequência final é que eu poderei me ver com a lei. Quem está comigo, diga amém. Portanto, o Código Penal é um instrumento que me diz o que eu quero, se aquilo que eu quero fazer, eu devo fazer. Porque nem tudo aquilo que eu quero fazer, eu posso fazer. E nem tudo aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Portanto, existe um instrumento conhecido, portanto, por quem faz o exercício de jurisprudência, advogados, juízes e por aí fora, que utilizam esta ferramenta, este Código Penal, para poder determinar se o comportamento de um determinado indivíduo é ou não passível de uma ação. É assim que se diz, jurista. Portanto, neste contexto eu quero lhe dizer o seguinte: no mundo espiritual também existe um código penal. No mundo espiritual também existe um código que rege a forma como nós devemos andar no mundo espiritual, a forma como nós temos liberdade de agir dentro do mundo espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Dentro do mundo espiritual, o código penal é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus determina se os nossos comportamentos refletem ou não refletem Cristo. Ora, nem tudo aquilo que eu quero fazer, conforme eu disse, eu posso fazer. Muitas vezes eu quero fazer uma determinada coisa, mas à luz da palavra de Deus, a palavra que regula o meu comportamento, que determina como é que eu devo proceder na qualidade de cristão, vai-me dizer que eu sou um criminoso espiritual, porque estou a pecar contra os princípios divinos. Pecador é todo criminoso espiritual. Você está comigo? Pecador é todo criminoso espiritual que vai infringir, violar os preceitos, mandamentos que estão determinados por Deus. Deus determina um determinado mandamento e eu vou contra este mandamento, então eu torno-me um criminoso espiritual. E como criminoso espiritual, é aí que as coisas começam a bater para o torto. Portanto, se Satanás não tem nenhum poder a não ser pelo pecado, quer dizer que o meu pecado, a minha falha, o meu crime espiritual determina se Satanás terá acesso ou não na minha vida. Quem está comigo, diga amém. Portanto, Cristo é o nosso alvo, como nós lemos no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Cristo é o nosso alvo. Logo, como cristão, nós devemos refletir Cristo em toda a nossa forma de ser. Quer comeis, quer bebais, quer fazer alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, os nossos pensamentos devem refletir Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Os nossos sentimentos devem refletir Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Os nossos comportamentos devem refletir Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Quando Cristo é o nosso alvo, tudo que nós fazemos glorifica a Deus. Os teus pensamentos glorificam a Deus, os teus sentimentos glorificam a Deus, a tua linguagem glorifica a Deus, porque Cristo é o teu alvo, porque Cristo é aquele que está no controle da tua vida, porque Cristo é o teu GPS, porque Cristo é que determina como é que você vai andar para a esquerda e para a direita no trabalho. É a palavra que determina como você deve pensar, como você deve agir, como você deve falar. Ou seja, quando Cristo é o teu alvo, tem coisas que você quer falar, mas você não deve falar, porque a Escritura te diz para não falar, e como você é obediente à Escritura, você não fala, não
porque você é uma pessoa fraca, mas porque você é forte o suficiente para reconhecer as suas fraquezas diante da palavra. Posso ouvir um amém de verdade? Porque quando você é forte o suficiente, você reconhece que tem fraquezas que precisa de ser trabalhada pela palavra. É por isso que a Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é boa para redarguir, ela é boa para aperfeiçoamento do homem de Deus. Ou seja, o homem de Deus é imperfeito. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos. Mas quando temos um relacionamento com a palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa na medida em que nós damos passos evolutivos em direção a Deus. Quanto mais eu me achego a Deus, mais Deus se achega a mim. Quanto mais eu vou próximo de Deus, mais Deus aproxima-se a mim. Aleluia! Eu posso ouvir um amém de verdade? Aleluia. Portanto, quando Cristo é o nosso alvo, Ele transforma a nossa mente. Ele transforma? Muito bem. Quando nós deixamos de colocar Cristo como nosso alvo, nos colocamos numa posição frágil, fragilizada pelo pecado. O pecado nos deixa longe de Deus. O pecado nos coloca numa posição em que nós somos frágeis dentro do exercício da jurisprudência espiritual. Ou seja, Satanás é legalista. Nós temos estado a falar aqui daquele exemplo dos que utilizaram o nome de Jesus para expulsar o demônio, como Paulo pregava. Ele diz, em nome de Jesus, que Paulo... Eu te digo, sai agora desse demônio. Sai agora dessa pessoa, dessa menina. Diz na Bíblia que o demônio até manifestou, mas olhou bem para ele e viu que não tinha Cristo que eles estavam utilizando na sua boca. E dentro daquele ambiente espiritual, eles foram lá no artigo que diz que a presença do Senhor tem que fazer parte da sua vida, porque se a presença de Deus não estiver dentro de você, você pode utilizar o nome de Jesus e não vai ter efeito nenhum. Mas quando a presença de Deus está em você, você até nem precisa gritar, sai em nome de Jesus. Basta você entrar no lugar, a luz vai entrar com você. Basta você entrar no lugar, os demônios vão ver que tem um embaixador de Cristo a entrar naquele lugar, a pisar naquele lugar, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando você entra num lugar cheio da presença de Deus, não tema os inimigos, não tema os feiticeiros, eles vão ter que correr. Eu posso ouvir um amém de verdade? Eu profetizo Deus na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo a presença de Deus na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que você sairá daqui cheio do Espírito Santo. E onde quer que você entrar, Jesus vai entrar. E quando Jesus entra, a transformação entra. Quando Jesus entra, a libertação entra. Quando Jesus entra, as boas notícias entram. Eu profetizo boas notícias chegando na sua vida. Come on. Se você crê nessa palavra, levanta bem alta a tua mão e glorifica bem alto o nome do Senhor Jesus. Ele fica bem alto o nome do Senhor Jesus. Prisões espirituais, meus amados irmãos, é todo lugar que Satanás nos aprisiona porque nós demos acesso por intermédio do pecado. Todos nós na nossa vida social, na nossa vida diária, na nossa rotina diária, temos muito cuidado com as portas. Por exemplo, quando você sai da sua casa para ir trabalhar, você deixa a porta aberta? Você faz o quê? Quando você vai dormir, você deixa a porta da sua casa aberta? Você faz o quê? Fecha, tranca, né? Tem uns que têm inclusive duas portas, não é? Tem o portão, depois tem a porta. É assim ou não é? Para quê? Para garantir para garantir a segurança. Demônios são legalistas e eles entram quando nós abrimos portas. Você não entrou aqui por uma porta? Entrou ou não entrou? Então, porta te dá acesso a um determinado lugar. Quando você peca, está vendo aqueles pecados secretos que você pensa que mais ninguém sabe? Deus sabe, os demônios sabem. No mundo espiritual eles estão a te ver, estás a entender? Como é que a mão que queres utilizar para expulsar demônio é a mão que à noite ficas a mexer onde não devias mexer?
Como é que a mão que você quer utilizar para dizer sai em nome de Jesus é a mão que você quer levantar para, em vez de fazer cafuné na tua mulher, quer lhe fazer outras coisas? Demônio é legalista. Se você não tiver poder para expulsar o demônio é que te vai expulsar a ti. Posso ouvir um amém de verdade? Amém. Diga glória a Deus. Portanto, as prisões são espirituais, mas os seus impactos, eles vêm no mundo, eles são visíveis no mundo físico. Se você não consegue, por exemplo, dar certo na sua vida emocional, é uma evidência que no diagnóstico espiritual tem alguma coisa estranha na tua vida. Você se pergunta, está tudo bem, eu sou bonita, eu tenho tudo que era para dar certo, eu já deveria ter casado, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom carro, por que eu não consigo dar certo? Porque há determinados problemas que não são de ordem física, são de ordem espirituais. Para toda doença existe um remédio. Para prisões espirituais existe o poder de Cristo.